Você está percebendo os sinais? Você que está me assistindo agora, sabe que algo muito grave está acontecendo no mundo espiritual? O Ano Novo não trouxe apenas uma mudança de calendário, minha querida irmã, meu querido irmão. Trouxe consigo uma revelação terrível que define o destino eterno da humanidade. Padre Pio, ainda em vida, alertou sobre este tempo que estamos vivendo. E hoje eu vou revelar para você qual é esta tragédia espiritual que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Se você está sentindo uma angústia inexplicável, se está percebendo que o mundo parece estar enlouquecendo cada dia mais, se está com medo do que pode acontecer com sua família, com seus filhos, então fica comigo até o final deste vídeo porque você vai entender tudo. Padre Pio disse que chegaria um tempo em que as pessoas não conseguiriam mais distinguir o bem do mal, e esse tempo é agora. Escreva: Jesus, eu confio em vós, nos comentários se você quer que eu continue revelando estes mistérios. Vamos começar pela revelação mais assustadora que Padre Pio recebeu em suas visões místicas. Era o ano de 1963, e o santo de Pietrelcina estava em oração profunda no seu convento, quando teve uma visão terrível sobre os nossos dias. Ele viu multidões caminhando para um abismo espiritual, pessoas que se consideravam boas, pessoas que até frequentavam igrejas, mas que estavam sendo enganadas por forças demoníacas muito sutis. E sabe qual foi o sinal que ele viu que marcaria este tempo? A confusão total entre o que é sagrado e o que é profano. Você já parou para pensar por que tantas pessoas hoje em dia defendem coisas que há poucos anos eram consideradas absurdas? Por que famílias inteiras estão se destruindo por causa de ideologias estranhas? Por que jovens estão abandonando a fé de seus pais para seguir filosofias vazias? Padre Pio disse que isso aconteceria quando Satanás conseguisse infiltrar suas mentiras nos próprios locais sagrados. E olha só como isso está acontecendo agora. Comenta Padre Pio: protege-nos se você está vendo estes sinais. A Escritura Sagrada nos alerta em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, sobre o homem da iniquidade que se exaltará acima de tudo que se chama Deus. Paulo estava profetizando sobre um tempo em que a rebelião contra Deus seria tão grande que até mesmo quem deveria defender a verdade estaria confuso. E Padre Pio, com seus dons místicos, conseguia ver exatamente como isso se manifestaria em nossos dias. O santo estigmatizado dizia que o maior perigo não viria de perseguições externas, mas da confusão interna. Pessoas sinceras, mas mal instruídas, aceitariam doutrinas falsas pensando que estavam seguindo Jesus. Comunidades inteiras seriam seduzidas por pregações que misturam verdades bíblicas com mentiras diabólicas. E o pior de tudo, muitos líderes espirituais também seriam enganados. Você está percebendo como isso está acontecendo? Quantas vezes você já ouviu pregações que pareciam bonitas, mas que no fundo tiravam a autoridade de Jesus Cristo? Quantas vezes já viu pessoas defendendo comportamentos que a Bíblia claramente condena, mas usando versículos bíblicos para justificar? Isso é exatamente o que Padre Pio viu em suas visões. Escreva: sim, eu vejo, se você está reconhecendo estes sinais. Em 1965, Padre Pio teve outra revelação impressionante. Durante uma aparição de Nossa Senhora, ela mostrou para ele como Satanás usaria a própria bondade das pessoas para enganá-las. O demônio não apareceria com chifres e rabo, mas vestido de anjo de luz, pregando tolerância, amor e paz. Mas seria uma tolerância que aceita o erro como verdade, um amor que não tem limites morais e uma paz que ignora a justiça de Deus. Nossa Senhora disse ao santo que este seria o tempo da grande confusão, quando até mesmo os escolhidos, se fosse possível, seriam enganados. E Padre Pio perguntou: como as pessoas poderão se salvar neste tempo terrível? A resposta de Maria foi clara: pela oração fervorosa, pela penitência sincera e pela total consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao meu coração imaculado. Mas tem algo ainda mais assustador que Padre Pio revelou. Ele disse que este tempo de confusão duraria aproximadamente 50 anos, e depois viria um período ainda mais difícil, onde a própria estrutura da sociedade entraria em colapso. Famílias se destruiriam completamente, jovens perderiam totalmente o senso moral, e a violência se espalharia de forma incontrolável.
Comenta: Maria, salva-nos, se você quer a proteção da Santíssima Virgem. Agora, eu preciso te contar sobre a profecia mais terrível que Padre Pio recebeu sobre nosso tempo. Era véspera do Natal de 1966, e ele estava fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento quando Jesus apareceu para ele de forma muito triste. O Senhor disse: Meu filho, chegará um tempo em que meu próprio nome será usado para justificar pecados terríveis. Pessoas dirão que me amam, mas viverão como se eu não existisse. Usarão minhas palavras para defender o que eu condeno, e condenarão o que eu defendo. E então Jesus mostrou para Padre Pio uma visão aterrorizante. Multidões de pessoas carregando cruzes, cantando hinos, fazendo orações, mas vivendo em pecado mortal. Elas pensavam que estavam salvas porque faziam atos religiosos, mas seus corações estavam longe de Deus. Era uma religiosidade falsa, uma fé sem conversão, uma espiritualidade sem santidade. Padre Pio ficou tão perturbado com esta visão que chorou durante 3 dias seguidos. Ele perguntou ao Senhor: Como isso é possível? Como pessoas que te invocam podem estar perdidas? E Jesus respondeu: Porque elas me conhecem de nome, mas não de coração. Falam de mim, mas não comigo. Pregam sobre mim, mas não me seguem. Você está entendendo a gravidade desta revelação? Quantas pessoas hoje em dia se consideram cristãs, mas vivem exatamente como o mundo vive? Quantas falam de Jesus nas redes sociais, mas na vida privada praticam coisas que entristecem o coração de Deus? Quantas cantam louvores na igreja, mas durante a semana vivem como se Deus não existisse? Escreva: Jesus, transforma meu coração nos comentários se você quer uma conversão verdadeira. Mas a revelação não parou por aí. Jesus disse mais uma coisa terrível para Padre Pio: Virá um tempo em que meus servos serão perseguidos não pelos inimigos da fé, mas por aqueles que se dizem meus discípulos. Quem pregar a verdade completa do Evangelho será chamado de radical, fundamentalista, intolerante. Quem defender meus mandamentos será rejeitado até mesmo por comunidades que usam meu nome. E isso está acontecendo agora, minha querida irmã, meu querido irmão. Quantos padres, pastores e missionários são criticados por pregarem contra o pecado? Quantos são chamados de antiquados por defenderem os valores bíblicos? Quantos são marginalizados por não aceitarem as novidades que contradizem a palavra de Deus? Padre Pio disse que este seria o sinal definitivo de que estamos vivendo os tempos do fim, quando a verdade se tornar ofensiva e a mentira se tornar popular. Quando quem defende os mandamentos de Deus for considerado problemático e quem os relativiza for considerado esclarecido. Em 1967, poucos meses antes de sua morte, Padre Pio teve sua última grande visão sobre nosso tempo. Ele viu uma batalha espiritual terrível acontecendo sobre a terra. De um lado, os anjos de Deus lutando para proteger as almas fiéis. Do outro lado, demônios em número assustador tentando arrastar para o inferno até mesmo pessoas muito religiosas. Comenta: São Miguel, defende-nos, se você quer a proteção dos anjos. O que mais impressionou o santo foi ver quantas pessoas sinceras estavam sendo enganadas por doutrinas falsas. Elas realmente queriam servir a Deus, mas estavam seguindo caminhos errados. Estavam sendo seduzidas por pregações que misturavam verdade com mentira, que prometiam salvação sem arrependimento, que ofereciam céu sem cruz. Padre Pio viu também que muitas dessas pessoas enganadas se tornariam instrumentos involuntários de Satanás. Elas espalhariam erros pensando que estavam espalhando verdades. Defenderiam pecados pensando que estavam defendendo o amor. Atacariam a santidade pensando que estavam combatendo o legalismo. E a coisa mais assustadora que ele viu foi que muitos desses enganos viriam de dentro das próprias igrejas. Pessoas com autoridade espiritual ensinariam doutrinas que levariam almas para a perdição. Líderes respeitados promoveriam comportamentos que destroem famílias. Teólogos famosos defenderiam interpretações bíblicas que contradizem claramente o Evangelho. Você está vendo como isso está acontecendo agora? Quantas denominações já abandonaram verdades bíblicas fundamentais para não incomodar a sociedade? Quantos líderes já mudaram suas pregações para não perder membros ou doações?
Quantos já aceitaram comportamentos pecaminosos para não serem chamados de preconceituosos? Escreva: eu escolho a verdade, se você não quer ser enganado. Mas Padre Pio não recebeu apenas visões assustadoras. Ele também recebeu promessas maravilhosas para quem permanecer fiel. Nossa Senhora apareceu para ele em setembro de 1967 e disse: meu filho, por mais terrível que seja este tempo de confusão, meus filhos fiéis não serão abandonados. Eu os protegerei de forma especial. Eles terão sinais claros para distinguir a verdade da mentira. Eles terão forças sobrenaturais para resistir às tentações. Eles serão luz em meio às trevas. E então Maria revelou para Padre Pio quais seriam os sinais de proteção para os fiéis. Primeiro, uma sede insaciável pela oração verdadeira, especialmente o Santo Rosário. Segundo, um amor profundo pela Eucaristia e pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Terceiro, uma devoção sincera ao Sagrado Coração de Jesus. Quarto, uma obediência total aos ensinamentos autênticos da Igreja Católica. Nossa Senhora disse ainda que os fiéis deste tempo teriam uma característica especial. Eles não conseguiriam aceitar meio-termos espirituais. Ou seria tudo de Deus ou nada. Eles não conseguiriam viver uma fé morna, uma religiosidade superficial, uma espiritualidade de aparências. Deus colocaria em seus corações uma fome de santidade que não se satisfaria com menos que a perfeição cristã. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém, se você quer que Deus desperte essa fome de santidade no seu coração. Você sabe qual é a profecia mais consoladora que Padre Pio recebeu? Nossa Senhora disse para ele que, apesar de todo o caos espiritual deste tempo, haveria um grupo de fiéis que brilharia como estrelas na escuridão. Eles seriam poucos em número, mas poderosos em oração. Eles seriam desprezados pelo mundo, mas amados por Deus. Eles seriam perseguidos pelos falsos cristãos, mas protegidos pelos anjos. Estes fiéis seriam como uma nova geração de mártires, não necessariamente do sangue, mas do testemunho. Eles prefeririam perder tudo a trair sua fé. Prefeririam ser rejeitados a aceitar compromissos com o pecado. Prefeririam sofrer perseguição a viver uma religiosidade falsa. E sabe o que Nossa Senhora prometeu para estes fiéis? Que eles veriam com seus próprios olhos o triunfo definitivo do coração imaculado dela. Que eles seriam instrumentos da renovação da Igreja. Que eles participariam da construção de uma nova era de santidade na terra. Padre Pio disse que estes fiéis seriam reconhecidos por 5 sinais. Primeiro, amor verdadeiro pela cruz e pelo sofrimento oferecido por amor. Segundo, devoção profunda à Santíssima Virgem Maria. Terceiro, obediência total ao Papa e aos ensinamentos autênticos da Igreja. Quarto, vida de oração intensa, especialmente a adoração eucarística. Quinto, zelo ardente pela conversão dos pecadores. Comenta: eu quero ser este fiel, se você se identifica com estes sinais. Agora eu preciso te contar sobre a profecia mais específica que Padre Pio recebeu sobre o Brasil. Era o ano de 1968, poucos meses antes de sua morte, quando ele teve uma visão sobre nossa querida pátria. Ele viu o Brasil como uma nação escolhida por Deus para ser refúgio dos fiéis nos últimos tempos. Viu multidões de brasileiros rezando o terço, participando de missas, fazendo romarias. Mas também viu grandes perigos para nossa nação. Viu ideologias estranhas tentando destruir a fé do povo brasileiro. Viu políticos usando o nome de Deus para enganar eleitores. Viu falsos profetas se aproveitando da religiosidade do brasileiro para ganhar dinheiro e poder. Padre Pio disse que o Brasil seria testado de forma muito intensa, mas que no final seria purificado e se tornaria um farol espiritual para o mundo inteiro. Ele viu uma renovação católica tão poderosa partindo do Brasil que influenciaria todos os continentes. Viu jovens brasileiros evangelizando na Europa, missionários brasileiros levando a verdadeira fé para países que já a tinham perdido. E tem uma coisa linda que ele viu sobre as famílias brasileiras. Mesmo com todos os ataques que elas sofreriam, haveria sempre um núcleo de famílias fiéis que preservariam os valores cristãos autênticos. Essas famílias seriam como pequenas igrejas domésticas,
onde Jesus Cristo reinaria verdadeiramente. Elas educariam seus filhos na fé verdadeira, mesmo contra a pressão da sociedade. Escreva: Brasil de Jesus, se você quer que nossa pátria seja verdadeiramente cristã. Você quer saber qual foi a última revelação que Padre Pio recebeu antes de morrer? Foi sobre a juventude deste tempo. Ele viu milhões de jovens completamente perdidos, sem direção, sem valores, sem esperança. Viu famílias se destroçando porque pais e filhos não conseguiam mais se entender. Viu uma geração inteira sendo educada para rejeitar tudo que seus antepassados consideravam sagrado. Mas Jesus disse para Padre Pio algo maravilhoso. Meu servo, entre estes jovens perdidos, eu escolherei alguns que se tornarão santos extraordinários. Eles passarão por conversões tão profundas que se tornarão mais fervorosos que muitos que foram educados na fé desde pequenos. Eles serão instrumentos poderosos para a conversão de sua própria geração. O Senhor mostrou para Padre Pio que estes jovens escolhidos passariam por sofrimentos terríveis antes de se converterem. Alguns cairiam no vício, outros na depressão, outros na revolta contra tudo. Mas justamente quando estivessem no fundo do poço, Jesus os visitaria com uma graça tão poderosa que eles se renderiam completamente ao amor divino. E então estes jovens convertidos se tornariam evangelizadores incansáveis. Eles usariam as mesmas tecnologias que antes os afastavam de Deus para agora aproximar outros de Jesus. Eles falariam uma linguagem que sua geração entenderia, mas com uma profundidade espiritual que só quem passou pelo inferno e foi resgatado por Deus consegue ter. Padre Pio disse que estes jovens santos dos últimos tempos teriam uma característica especial. Eles não teriam medo de ir contra a corrente. Eles prefeririam ser considerados estranhos a viver uma fé falsa. Eles não se envergonhariam de assumir posições impopulares se elas fossem verdadeiras. Eles seriam radicais no amor a Jesus Cristo. Comenta: Jesus, converte nossos jovens, se você tem filhos ou netos que precisam de conversão. Agora vou te revelar algo que poucos sabem sobre as profecias de Padre Pio. Ele disse que antes do triunfo final do coração imaculado de Maria, haveria 3 grandes sinais que anunciariam o início da purificação mundial. O primeiro seria uma confusão tão grande na igreja que muitos fiéis não saberiam mais em quem acreditar. O segundo seria um colapso econômico mundial que faria as pessoas descobrirem que só Deus pode dar verdadeira segurança. O terceiro seria uma série de catástrofes naturais que despertariam a humanidade para a realidade do juízo divino. Você está vendo como estes sinais já estão se manifestando? A confusão na igreja nunca foi tão grande. Quantas correntes diferentes, quantas interpretações contraditórias, quantos escândalos abalando a fé dos simples. O colapso econômico também está aí. Inflação descontrolada, desemprego crescente, famílias perdendo suas casas, jovens sem perspectiva de futuro, e as catástrofes naturais, furacões cada vez mais violentos, terremotos inexplicáveis, secas e enchentes devastadoras. Mas Padre Pio disse que estes sinais não deveriam nos desesperar, mas nos preparar. Eles são como as dores de parto de uma nova era. São dolorosos, mas anunciam o nascimento de algo maravilhoso. Depois da grande purificação, virá o período mais glorioso da história da humanidade. O reino social de Jesus Cristo e o triunfo do coração imaculado de Maria. O santo estigmatizado viu como seria este tempo glorioso. As nações reconheceriam oficialmente Jesus Cristo como Rei. As famílias voltariam a ser verdadeiramente cristãs. Os jovens cresceriam em ambientes de pureza e santidade. A igreja brilharia com uma santidade que há séculos não se via. Haveria paz verdadeira entre os povos, porque todos estariam submissos ao mesmo Rei divino. E sabe qual será o papel dos fiéis que permanecerem firmes durante este tempo de provação? Eles serão os instrumentos que Deus usará para reconstruir o mundo sobre bases cristãs. Eles serão como novos apóstolos, evangelizando com poder sobrenatural. Eles verão conversões milagrosas, curas extraordinárias, sinais e prodígios que confirmarão suas palavras. Escreva: eu quero participar, se você quer ser instrumento de Deus neste tempo. Mas Padre Pio também alertou sobre o perigo da falsa esperança. Ele disse que muitas pessoas, ao saberem destas profecias,
Ficariam esperando passivamente que tudo se resolvesse automaticamente. Mas não é assim que funciona. Cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa se converter verdadeiramente. Cada um precisa viver uma vida de santidade autêntica. O santo dizia que os fiéis deste tempo deveriam ser como soldados em campo de batalha, sempre alertas, sempre preparados, sempre lutando contra o mal. Não uma luta física, mas espiritual. Uma luta através da oração intensa, da penitência sincera, da caridade heróica, do testemunho corajoso. E ele revelou quais seriam as armas mais poderosas nesta batalha espiritual. A primeira arma é o Santo Rosário rezado com devoção verdadeira, não apenas repetindo palavras, mas meditando profundamente os mistérios da vida de Jesus e Maria. A segunda arma é a Santa Missa, participada com fé viva, recebendo Jesus na Eucaristia em estado de graça, adorando-o com todo o coração. A terceira arma é a confissão frequente, não por escrúpulo, mas por amor à pureza da alma. A quarta arma é a consagração total ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria, entregando tudo nas mãos deles, vivendo como propriedade exclusiva deles. A quinta arma é a prática da caridade heróica, especialmente com os pobres, os doentes, os abandonados, vendo Jesus em cada necessitado. Padre Pio disse que quem usasse estas 5 armas espirituais com constância seria invencível contra todos os ataques do demônio. Satanás poderia atacar sua saúde, suas finanças, sua família, sua reputação, mas nunca conseguiria tocar sua alma. Ela estaria protegida pela armadura da santidade. Comenta: eu uso estas armas se você já pratica estas devoções. Vou te contar agora sobre uma visão muito particular que Padre Pio teve sobre o papel das mulheres neste tempo final. Ele viu multidões de mulheres sendo usadas como instrumentos especiais da Santíssima Virgem para a conversão do mundo. Eram mães de família, religiosas consagradas, jovens solteiras, todas unidas numa cruzada espiritual sem precedentes na história. Estas mulheres teriam uma característica comum, uma devoção extraordinária à pureza. Elas seriam como lírios em meio à corrupção do mundo. Suas vidas seriam tão puras, seus exemplos tão edificantes, que muitos pecadores se converteriam apenas vendo como elas viviam. Elas não precisariam fazer grandes pregações. Sua própria vida seria uma pregação eloquentíssima. Padre Pio viu especialmente as mães cristãs deste tempo. Elas enfrentariam oposições terríveis para educar seus filhos na fé verdadeira. A sociedade, a escola, a mídia, até mesmo parentes próximos, tentariam influenciar seus filhos contra os valores cristãos. Mas estas mães heróicas não desistiriam. Elas lutariam como leoas para preservar a alma de seus filhos. E Nossa Senhora prometeu que estas mães fiéis receberiam graças especiais. Seus filhos, mesmo que passassem por períodos de rebeldia, no final sempre voltariam para o caminho da verdade. As orações e lágrimas destas mães seriam tão preciosas diante de Deus que ele não resistiria a seus pedidos. Muitas famílias seriam salvas por causa da fidelidade heróica de uma única mãe. O santo também viu o papel das mulheres consagradas neste tempo. Muitas congregações religiosas passariam por crises terríveis, com religiosas abandonando sua vocação ou vivendo de forma mundana. Mas haveria sempre um pequeno grupo de irmãs fiéis que preservariam o carisma autêntico de suas congregações. Estas religiosas santas seriam como faróis de santidade numa época de confusão geral. Escreva: Maria, inspira nossas mulheres, se você quer que as mulheres cristãs sejam instrumentos de conversão. Padre Pio recebeu também revelações específicas sobre os sacerdotes deste tempo final. Ele viu que haveria 2 categorias muito distintas de padres. De um lado, sacerdotes que se deixariam contaminar pelo espírito do mundo, pregando doutrinas falsas, vivendo de forma escandalosa, sendo pedra de tropeço para os fiéis. Do outro lado, sacerdotes santos que brilhariam como estrelas, sendo verdadeiros outros Cristos, dispostos a dar a vida pela salvação das almas. O santo estigmatizado chorou muito ao ver quantos sacerdotes se perderiam neste tempo de confusão. Ele viu padres negando verdades fundamentais da fé, celebrando sacramentos de forma indigna, usando o púlpito para promover ideologias anticristãs.
mas também viu que Deus não deixaria seu povo sem pastores verdadeiros. Os sacerdotes santos deste tempo teriam características especiais. Primeiro, seriam homens de oração profundíssima, passando horas diárias em adoração eucarística. Segundo, teriam um amor extraordinário pela Santa Missa, celebrando-a com devoção angélica. Terceiro, seriam pregadores corajosos da verdade integral, sem medo de incomodar ou perder popularidade. Quarto, teriam um coração paterno para com todos os fiéis, especialmente os mais necessitados espiritualmente. Estes sacerdotes santos sofreriam muito. Seriam incompreendidos até mesmo por seus irmãos no sacerdócio. Seriam transferidos de paróquia em paróquia, porque sua pregação incomodaria. Seriam caluniados e perseguidos pelos inimigos da fé. Mas Deus os sustentaria com graças especiais, e eles verão frutos abundantes em seu ministério. Padre Pio disse que os fiéis deste tempo deveriam apoiar estes sacerdotes santos com suas orações, suas ofertas e sua obediência. Eles seriam tesouros preciosos que Deus colocaria em meio ao seu povo. Quem os honrasse seria abençoado. Quem os desprezasse seria castigado. Comenta: Jesus, santifica nossos padres, se você quer orar pelos sacerdotes. Uma das visões mais impressionantes que Padre Pio teve foi sobre o papel da música e da arte nesta batalha espiritual final. Ele viu como Satanás usaria a música para corromper especialmente os jovens. Ritmos diabólicos, letras obscenas, melodias que despertavam os piores instintos, artistas que seriam verdadeiros missionários do mal. Mas também viu que Deus suscitaria artistas santos que usariam seus talentos para evangelizar. Músicos que comporiam canções que levariam almas para o céu. Escritores que escreveriam livros que despertariam conversões profundas. Pintores e escultores que criariam obras que elevariam os corações a Deus. Padre Pio disse que os fiéis deveriam ser muito cuidadosos com o tipo de música que ouviam, os filmes que assistiam, os livros que liam. Tudo isso influenciava profundamente a alma. Uma música diabólica podia afastar uma pessoa de Deus, uma música sagrada podia aproximá-la do céu. E ele revelou algo muito interessante. Disse que nos últimos tempos, Deus usaria especialmente a tecnologia para evangelizar. A mesma internet que espalha tanta sujeira também seria usada para espalhar a verdade. Os mesmos meios que promovem o pecado também promoverão a santidade. Seria uma batalha tecnológica entre o bem e o mal. O santo viu milhões de pessoas se convertendo através de vídeos, mensagens, livros digitais que falariam sobre Jesus Cristo. Viu jovens descobrindo sua vocação religiosa através das redes sociais. Viu famílias se reconciliando através de mensagens evangélicas que receberam pelo celular. Escreva: "Usa-me, Senhor", se você quer ser instrumento de evangelização através da tecnologia. Agora vou te revelar uma profecia muito específica que Padre Pio recebeu sobre o final deste tempo de provação. Ele viu que chegaria um momento em que o mal pareceria estar vencendo definitivamente. A sociedade estaria completamente corrompida, a igreja passaria pela sua maior crise, os fiéis se sentiriam completamente abandonados. Neste momento de desespero total, aconteceria o milagre mais extraordinário da história. Nossa Senhora apareceria visivelmente em todo o mundo ao mesmo tempo. Todos os habitantes da terra a veriam, independente de sua religião ou localização. Ela pronunciaria poucas palavras, mas estas palavras teriam um poder sobrenatural que transformaria instantaneamente o coração de milhões de pessoas. Muitos ateus se converteriam na mesma hora. Muitos cristãos mornos se tornariam fervorosos. Muitos pecadores endurecidos chorariam de arrependimento. Seria como um novo Pentecostes, mas muito mais poderoso que o primeiro. O mundo inteiro seria sacudido por uma onda de conversões sem precedentes. Padre Pio disse que este acontecimento marcaria o início do período mais glorioso da história da humanidade. As nações se converteriam oficialmente a Cristo. As leis seriam mudadas para refletir os valores do Evangelho. A educação seria orientada pelos princípios cristãos. A família voltaria a ser valorizada e protegida. Mas ele alertou que nem todos aceitariam este milagre. Alguns, endurecidos pelo pecado, prefeririam negar a evidência a se converterem. Outros tentariam explicar racionalmente o que seria claramente sobrenatural.
Haveria ainda uma minoria que se revoltaria contra Deus abertamente, preferindo servir a Satanás conscientemente. Estes impenitentes seriam separados dos convertidos, não por uma punição externa, mas pela própria escolha. Eles não conseguiriam suportar viver numa sociedade completamente cristã. Seria como colocar vampiros sob a luz do sol. Eles fugiriam para lugares onde pudessem continuar vivendo nas trevas. Comenta: Maranata, vem, Senhor Jesus, se você anseia por este tempo glorioso. Padre Pio recebeu também revelações sobre como seria a vida cotidiana neste período glorioso. As famílias voltariam a rezar juntas diariamente. Os pais educariam seus filhos com autoridade amorosa, baseada nos princípios cristãos. Os filhos obedeceriam aos pais com alegria e respeito. Os casamentos seriam indissolúveis e felizes porque estariam fundamentados no amor verdadeiro. O trabalho seria visto como colaboração na obra criadora de Deus. Não haveria exploração ou injustiça social porque todos reconheceriam a dignidade de cada pessoa humana. Os ricos ajudariam os pobres não por obrigação legal, mas por amor cristão. Os pobres receberiam ajuda sem perder sua dignidade, porque saberiam que estavam recebendo Cristo em seus benfeitores. A educação seria completamente transformada. As crianças aprenderiam não apenas conhecimentos técnicos, mas principalmente valores morais e espirituais. Elas cresceriam conhecendo a Deus desde pequenas, amando a virtude, desejando ser santas. Não haveria mais jovens perdidos ou revoltados, porque todos teriam um sentido claro para suas vidas. A arte e a cultura também seriam renovadas. Música, literatura, cinema, teatro, tudo seria orientado para elevar o espírito humano a Deus. Não haveria mais arte obscena ou destrutiva, porque os artistas usariam seus talentos para glorificar o Criador e edificar o próximo. E a política seria exercida como verdadeiro serviço ao bem comum. Os governantes seriam escolhidos por sua virtude e competência, não por suas promessas falsas ou carisma superficial. Eles governariam, tendo como meta principal promover a santidade e a felicidade verdadeira de seus povos. Escreva: venha a nós o vosso reino, se você deseja este tempo glorioso. Uma coisa muito interessante que Padre Pio revelou foi sobre a duração deste período glorioso. Ele disse que duraria aproximadamente 1000 anos. Um período simbolicamente perfeito. Durante todo este tempo, Satanás estaria acorrentado, incapaz de tentar os homens diretamente. Haveria paz verdadeira na terra porque o príncipe da paz reinaria efetivamente sobre todas as nações. Mas o santo alertou que mesmo neste período maravilhoso, os homens conservariam seu livre-arbítrio. Após muitas gerações vivendo em santidade, algumas pessoas começariam a se esquecer dos horrores do tempo anterior. Elas começariam a questionar se era realmente necessário viver de forma tão virtuosa. Começariam a experimentar pequenos pecados que pareceriam inofensivos. Gradualmente, estas pequenas transgressões levariam a outras maiores. Uma nova geração cresceria menos fervorosa que a anterior. E assim, lentamente, a humanidade começaria a se afastar novamente de Deus. Seria como o que aconteceu no paraíso terrestre. Tendo tudo, alguns ainda quereriam mais. Quando a apostasia atingisse um ponto crítico, Satanás seria solto novamente para uma última e breve tentação. Muitos, fragilizados pela vida fácil, cairiam rapidamente. Haveria uma última batalha espiritual, muito intensa, mas de curta duração. E então, viria o fim definitivo dos tempos, com a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo para julgar vivos e mortos. Padre Pio disse que os justos deste período final seriam elevados em corpo e alma para o céu, onde viveriam eternamente na presença de Deus. Os injustos seriam condenados ao inferno eterno. E então haveria novos céus e nova terra, onde a justiça habitaria para sempre. Comenta: Jesus, mantém-me fiel, se você quer perseverar até o fim. Mas voltando ao nosso tempo atual, Padre Pio deu orientações muito práticas para vivermos bem este período de provação. Ele disse que a primeira coisa é não ter medo. O medo é uma arma que Satanás usa para paralisar os fiéis. Quem confia verdadeiramente em Deus não precisa temer nada nem ninguém.
Deus é mais forte que todos os inimigos juntos. A segunda orientação é viver sempre em estado de graça. Nunca permanecer em pecado mortal, por menor que seja o tempo. Confessar-se frequentemente, não apenas os pecados graves, mas também as faltas menores. Receber Jesus na Eucaristia com o coração puro e o maior amor possível. A terceira orientação é rezar muito, especialmente o Santo Rosário. Padre Pio dizia que o Rosário é a oração mais poderosa depois da Santa Missa. Nossa Senhora prometeu que quem rezasse o Rosário todos os dias jamais se perderia. É uma promessa infalível que devemos levar muito a sério. A quarta orientação é praticar penitência voluntária. Oferecer pequenos sacrifícios por amor a Jesus e pelas almas do purgatório. Jejuar quando possível, especialmente nas quartas e sextas-feiras. Dormir um pouco menos confortavelmente. Comer algo que não gostamos. São pequenos gestos que têm valor imenso diante de Deus. A quinta orientação é evangelizar corajosamente. Não ter vergonha de falar de Jesus Cristo, de defender os valores cristãos, de dar testemunho da própria fé. Usar todas as oportunidades para plantar sementes do Evangelho nos corações. Deus multiplicará nossa pequena colaboração de forma extraordinária. Escreva: eu aceito estas orientações, se você quer colocá-las em prática. Padre Pio também deu conselhos específicos para diferentes estados de vida. Para os casados, disse que deveriam fazer de sua família uma pequena igreja doméstica, rezar juntos diariamente, especialmente o terço em família, educar os filhos na fé desde pequenos, sem medo de ser considerados severos demais, dar exemplo de virtude cristã em todas as situações. Para os solteiros, disse que deveriam usar sua liberdade maior para se dedicarem intensamente à oração e às obras de caridade. Aproveitar para crescer em santidade, preparando-se bem para o casamento ou para uma eventual vocação religiosa. Não perder tempo com relacionamentos que não levam a lugar nenhum. Para os consagrados, disse que deveriam ser radicais na vivência de seus votos. Pobreza real, não apenas no papel. Castidade perfeita, não apenas do corpo, mas também do coração e da mente. Obediência alegre, mesmo quando custa. Ser exemplo para todos os cristãos de como se pode viver totalmente para Deus. Para os sacerdotes, disse que deveriam ser outros cristos autênticos. Celebrar a missa com a maior devoção possível. Pregar a verdade integral, sem medo das consequências. Passar longas horas em oração, especialmente diante do Santíssimo Sacramento. Ter um coração de pai para todos os fiéis. Para os enfermos, disse que deveriam oferecer seus sofrimentos unidos aos de Jesus Cristo pela salvação do mundo. Não se revoltarem contra Deus, mas aceitarem sua cruz com amor. Serem exemplos de paciência e conformidade com a vontade divina. Seus sofrimentos oferecidos teriam valor imenso para a conversão dos pecadores. Comenta: obrigado pelas orientações, se estas palavras tocaram seu coração. Uma das últimas profecias que Padre Pio recebeu foi sobre a importância da devoção a São Miguel Arcanjo neste tempo final. Ele viu que o príncipe da milícia celeste teria um papel fundamental na batalha espiritual dos últimos tempos. Por isso, todos os fiéis deveriam ter uma devoção especial a este grande santo. Padre Pio ensinava a oração a São Miguel Arcanjo, que o Papa Leão XIII havia recebido em visão. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. O santo dizia que esta oração deveria ser rezada todos os dias, especialmente nos momentos de tentação mais forte. São Miguel tem poder para afastar os demônios e proteger as almas fiéis. Ele é como um general invisível que comanda as forças do bem nesta guerra espiritual. Padre Pio também ensinava que cada pessoa tem um anjo da guarda que a acompanha desde o nascimento até a morte. Este anjo está sempre disposto a ajudar, mas precisa ser invocado. Quantas tentações seriam evitadas? Quantos perigos seriam afastados? Quantas inspirações seriam recebidas se as pessoas conversassem mais com seus anjos da guarda? E ele revelou algo muito bonito.
Disse que os anjos da guarda das pessoas devotas ficam mais fortes e luminosos. A santidade de uma pessoa fortalece seu anjo protetor. Por isso, quando alguém se torna santo, não apenas se salva, mas também glorifica o anjo que Deus colocou para guardá-lo. Escreva: São Miguel, protege-me, se você quer a proteção do arcanjo. Chegando ao final desta revelação extraordinária, eu quero te lembrar de algo fundamental que Padre Pio sempre ensinava. Não importa quão terrível seja este tempo de provação, não importa quantas tempestades enfrentemos, Deus jamais abandona seus filhos fiéis. Ele pode permitir que sejamos testados, mas jamais além das nossas forças. Sempre haverá uma saída, sempre haverá esperança. O santo estigmatizado costumava dizer: reze, espere e não se preocupe. Estas 3 palavras resumem toda a sabedoria espiritual necessária para atravessar com vitória este período difícil da história. Rezar intensamente, confiar totalmente em Deus e não se deixar dominar pela ansiedade ou pelo desespero. Lembre-se sempre de que você foi escolhido por Deus para viver neste tempo específico. Não foi por acaso que sua alma veio ao mundo precisamente agora. Deus tem um plano específico para a sua vida. Uma missão única que só você pode cumprir. Sua vida tem um significado eterno que vai muito além do que você pode imaginar. E lembre-se também de que você não está sozinho nesta batalha. Todos os santos do céu estão intercedendo por você. A Santíssima Virgem Maria está ao seu lado como mãe e rainha. Jesus Cristo é seu comandante supremo e sua vitória final. O Espírito Santo é sua força interior. Deus Pai é seu refúgio eterno. Com todos estes aliados celestiais, como podemos temer? Com todas estas promessas divinas, como podemos desesperar? Com todas estas graças disponíveis, como podemos fracassar? A vitória já está garantida para quem permanece fiel. Só precisamos perseverar até o fim. Comenta: eu vou perseverar, se você está decidido a permanecer fiel até o fim. Minha querida irmã, meu querido irmão, ao terminar este vídeo, eu quero que você saiba que tudo o que compartilhei com você hoje não são apenas informações ou curiosidades. São revelações sagradas que podem transformar sua vida eternamente. São alertas divinos que podem salvar sua alma e a alma de sua família. Não deixe estas palavras passarem despercebidas. Coloque-as em prática imediatamente. Comece hoje mesmo a viver uma vida mais santa, mais próxima de Deus, mais conforme ao Evangelho de Jesus Cristo. Não espere até amanhã, porque talvez amanhã seja tarde demais. Lembre-se de que cada dia é uma oportunidade de conversão. Cada momento é uma chance de crescer em santidade. Cada oração é uma ponte que nos aproxima do céu. Não desperdice nenhuma oportunidade que Deus coloca em seu caminho. E, por favor, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Mande este vídeo para seus familiares, amigos, conhecidos. Use o WhatsApp, as redes sociais, qualquer meio disponível para espalhar estas revelações. Você pode ser o instrumento que Deus usa para salvar muitas almas. Na próxima semana, eu vou revelar para você outras profecias extraordinárias que Padre Pio recebeu sobre o destino de nossa querida pátria, o Brasil. Você vai descobrir qual é o papel específico que Deus reservou para nosso país nos planos da salvação mundial. Vai saber por que o Brasil foi escolhido para ser refúgio dos fiéis e farol espiritual para o mundo inteiro. Não perca este próximo vídeo, porque ele vai mudar completamente sua visão sobre nossa nação e sobre o futuro glorioso que nos espera. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma revelação importante. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Que a Santíssima Virgem Maria cubra você com seu manto protetor. Que São José seja seu protetor e guia. Que Padre Pio interceda por você diante do trono de Deus. E que você tenha a coragem e a perseverança necessárias para ser fiel até o fim. Escreva Amém nos comentários se você recebeu estas palavras em seu coração e está disposto a colocá-las em prática. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo e na proteção de Maria Santíssima. Antes de encerrarmos completamente, preciso compartilhar com você uma revelação final que Padre Pio recebeu e que pouquíssimas pessoas conhecem. Era a madrugada do dia 23 de setembro de 1968.
exatamente horas antes de sua morte, quando o Senhor Jesus apareceu para ele pela última vez em sua vida terrena. Jesus estava radiante de glória, mas seus olhos demonstravam uma tristeza profunda. Ele disse para Padre Pio: "Meu filho amado, você em breve virá para junto de mim na eternidade. Mas antes quero confiar-lhe uma última missão. Através daqueles que receberem suas palavras após sua morte, você continuará alertando a humanidade sobre os perigos espirituais que se aproximam." O Senhor então mostrou para o santo uma visão terrível. Milhões de almas caindo no inferno como flocos de neve, não por crimes violentos ou pecados escandalosos, mas simplesmente por indiferença religiosa, por mornidão espiritual, por viverem como se Deus não existisse. Era uma condenação silenciosa, mas massiva. Jesus explicou que esta seria a forma mais comum de perdição nos últimos tempos. Não o ódio declarado contra Deus, mas a indiferença total. Pessoas que não eram más no sentido tradicional, mas que também não eram boas. Viviam uma vida medíocre espiritualmente, sem grandes pecados, mas também sem grande amor por Deus. Estes mornos são os que mais me entristecem, disse Jesus para Padre Pio. Prefiro os pecadores escandalosos que ao menos sabem que são pecadores e podem se converter, do que estes que se julgam bons, mas vivem sem fervor algum. Estes últimos raramente se convertem porque não sentem necessidade de conversão. Escreva: Jesus, livra-me da mornidão, se você não quer ser um cristão medíocre. E então o Senhor fez uma revelação surpreendente. Disse que permitiria que as circunstâncias do mundo se tornassem tão difíceis que forçariam as pessoas a tomarem uma decisão definitiva. Não haveria mais espaço para meio termo espiritual. Ou as pessoas se entregariam completamente a Deus, ou se afastariam completamente dele. A mornidão se tornaria impossível. Será um tempo de grande purificação, explicou Jesus, onde cada alma terá que escolher claramente de que lado está. Esta será a misericórdia final que oferecerei à humanidade. Obrigá-la a escolher, porque na escolha está a salvação ou a condenação. Padre Pio perguntou como as pessoas poderiam se preparar para esta escolha definitiva, e Jesus respondeu: através da oração verdadeira, não apenas recitada, mas vivida. Através do sacrifício voluntário, oferecendo pequenas renúncias por amor. Através da caridade concreta, vendo-me nos irmãos necessitados. E principalmente através da confiança total na misericórdia divina, mesmo em meio às maiores tribulações. O Senhor alertou também que nos momentos mais difíceis desta purificação, muitos fiéis perderiam a esperança. Veriam tanta maldade triunfando, tantos justos sofrendo, tantas injustiças acontecendo, que começariam a duvidar se Deus realmente estava no controle de tudo. Seria uma tentação muito sutil e perigosa contra a fé. Por isso, disse Jesus, é fundamental que meus filhos fiéis se lembrem sempre de que eu permito o mal temporariamente para tirar dele um bem maior. Cada sofrimento oferecido por amor se torna instrumento de salvação. Cada injustiça suportada com paciência se transforma em mérito eterno. Cada lágrima derramada por causa da maldade do mundo se torna pérola preciosa no céu. Comenta: eu confio no Senhor, se você crê que Deus tira o bem do mal. Padre Pio também recebeu uma revelação especial sobre o papel das crianças neste tempo final. Jesus mostrou para ele que muitas crianças nasceriam neste período com almas especialmente preparadas por Deus para resistir à corrupção do mundo. Seriam como pequenos santos que, mesmo crescendo em ambientes difíceis, conservariam uma pureza e uma sabedoria extraordinárias. Estas crianças escolhidas, explicou o Senhor, serão sinais visíveis de que eu não abandonei a humanidade. Elas falarão verdades profundas com simplicidade infantil. Elas farão perguntas que despertarão os adultos para realidades espirituais. Elas demonstrarão uma fé tão natural e espontânea que converterão muitos corações endurecidos. Jesus alertou que estas crianças especiais também seriam muito atacadas pelas forças do mal. Satanás tentaria corrompê-las através de tecnologias viciantes, educação anticristã, entretenimento diabólico, influências familiares negativas. Por isso, seria fundamental que os adultos responsáveis as protegessem com oração intensa e educação sólida na fé.
O Senhor prometeu que as famílias que se dedicassem verdadeiramente à educação cristã de suas crianças receberiam graças especiais. Os pais que fizessem sacrifícios reais para preservar a inocência de seus filhos veriam frutos extraordinários. As crianças educadas no temor de Deus se tornariam adultos excepcionalmente virtuosos. Mas cuidado, alertou Jesus, porque muitos pais, querendo ser modernos ou tolerantes, permitirão que seus filhos sejam contaminados pelo espírito do mundo. Estes pais responderão diante de mim pelas almas que me confiaram e que perderam por negligência espiritual. Escreva: protege nossas crianças, se você tem filhos ou netos para proteger. O Salvador também fez uma revelação impressionante sobre o poder especial que teria a oração familiar neste tempo de tribulação. Ele disse que uma família que rezasse junta diariamente, especialmente o Santo Rosário, criaria ao seu redor uma proteção espiritual quase impenetrável. Os demônios não conseguiriam se aproximar de uma casa onde Jesus e Maria fossem invocados com fé todos os dias. A oração em família, explicou o Senhor, tem um poder multiplicado. Quando pais e filhos se unem para me invocar, eu não posso resistir a seus pedidos. Quando uma família inteira se consagra aos Sagrados Corações, eu tomo posse daquela casa de forma especial. Ela se torna um pedacinho do céu na terra. Jesus prometeu que as famílias verdadeiramente cristãs deste tempo final experimentariam paz e alegria mesmo em meio ao caos mundial. Enquanto outras famílias se destruiriam por conflitos, egoísmo e vícios, as famílias que colocassem Deus no centro permaneceriam unidas e felizes. Mas o Senhor alertou que manter uma família cristã autêntica neste tempo exigiria heroísmo dos pais. Eles teriam que nadar contra a corrente da sociedade, educar seus filhos de forma diferente do que é considerado normal, tomar decisões que parecerão extremas para muitos. Não tenham medo de parecer exagerados, encorajou Jesus. É melhor ser considerado fanático religioso e salvar a alma da família, do que ser considerado moderno e perder todos para o mundo. Eu honrarei publicamente na eternidade todos os pais que tiveram coragem de me colocar acima da opinião alheia. Comenta, família cristã, se você quer que sua família seja verdadeiramente de Jesus. Finalmente, Jesus fez para Padre Pio uma promessa extraordinária que serve de consolo para todos nós. Por maior que seja a tribulação que virá sobre o mundo, por mais terrível que pareça a vitória temporária do mal, por mais abandonados que meus filhos fiéis se sintam, eu jamais permitirei que as forças do inferno prevaleçam definitivamente. Chegará a hora em que intervirei de forma miraculosa e visível, e toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor. Esta promessa deveria encher nossos corações de esperança invencível. Não importa o que aconteça no mundo, não importa quantas batalhas pareçam perdidas, não importa quanta maldade pareça triunfar, a vitória final pertence a Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e seu reino não terá fim. Por isso, minha querida irmã, meu querido irmão, não tenha medo do futuro. Não se desespere com as notícias ruins. Não perca a esperança quando vir injustiças triunfando. Lembre-se sempre de que você está do lado vencedor. Você serve ao Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder no céu e na terra. Sua única responsabilidade é permanecer fiel, custe o que custar. Mantenha-se em estado de graça. Reze todos os dias. Pratique a caridade. Testemunhe sua fé com coragem. E confie totalmente na misericórdia divina. Fazendo isso, você não apenas se salvará, mas ajudará na salvação de muitas outras almas. Que as palavras proféticas de Padre Pio que compartilhei com você hoje se tornem luz para seu caminho e força para sua jornada espiritual. Que elas despertem em você um amor ainda maior por Jesus Cristo e por Nossa Senhora. Que elas aumentem sua fé, sua esperança e sua caridade. E que você seja, a partir de hoje, um verdadeiro soldado de Cristo nesta batalha final entre o bem e o mal. Amém.